Bom dia. Pessoal, vamos fazer uma revisãozinha sobre refração, né? Eu acabei de dar uma olhadinha no finalzinho da última aula e vi que a gente terminou fazendo um exemplozinho de refração, né? Só que, poxa, apesar de já ter visto isso no passado, é normal a gente de uma semana para outra dar uma perdida no conteúdo. Então vamos fazer uma revisão bem legal para a gente poder avançar com qualidade. Agora olha só, não podemos esquecer essas duas fórmulas aqui que vão nos acompanhar até o final do ano. Até o final do ano, para espelhos esféricos, espelhos planos. Espelho plano é inútil usar ela, né? É mais fácil usar mentalmente as ideias do espelho plano. E para lentes esféricas, elas vão ser nossas companheiras. E o mínimo é tu saber o nome da letra, né, para poder pensar na questão. Ampliação, aumento linear, aumento transversal são os nomes que aparecem por aí. A altura da imagem. Se eu vou falar nesses três, galera, para cima, para baixo, pronto. Esses três, a regra deles é essa, simples, a regra de sinal. Posição da imagem, ou seja, é a distância da coisa até o vértice do espelho. E esse cara aqui, distância focal, é a distância do ponto chamado foco até o vértice. Esses outros elementos, se está para o lado da luz, se está para o lado das trevas, que nem criança, né? Luz está tranquilo, trevas é medo, é ruim, é negativo. Beleza? Certo? Simples assim. Show de bola. Claro que nós temos que continuar exercitando, né? E eu ainda não estou tão preocupado, porque como eu te falei, quando a gente for estudar lentes esféricas, mais uma vez teremos a oportunidade de fazer exercícios e rever toda a teoria. Chega paralelo, chega pelo foco, atinge o vértice, mesmo ângulo. Chegou pelo centro de curvatura, volta sobre ele mesmo. Características da imagem do espelho convexo. Média, ou seja, virtual, menor, direito. Essas coisinhas, né? Para lembrar que a gente acabou de ver espelho esférico e não podemos abandoná-los. Mas agora a matéria nova. Matéria nova, eu acho muito legal essa matéria, porque nós vamos ter aplicações práticas super interessantes. Muito interessantes. Não que espelhos não tenham, né? A gente viu o espelho de aumento ou espelho esférico. Vimos que o espelho retrovisor dos caminhões, ônibus, né? Ou aquele espelho que fica dentro das lojas, é um espelho convexo para aumentar o campo visual, certo? A tua antena parabólica é um espelho, concorda comigo? Esférico ou parabólico, né? Digamos assim, mas nem precisaria ser parabólico, porque o espelho parabólico ele gera uma reflexão um pouco melhor do que o espelho esférico, por incrível que pareça. Um outro momento podemos entrar nesse assunto. Mas tu concorda que a antena parabólica funciona que nem um espelho esférico? Os raios vêm lá do satélite, certo? Flutuando, entre aspas, no espaço, né? Orbitando, na verdade o satélite ele orbita a Terra com a mesma velocidade que a Terra gira, né? Por isso que ele parece estar sempre parado no ponto do céu, né? O satélite geoestacionário, a gente vai ver isso no final do ano. Tem um satélite emitindo um tipo de luz, só que não é luz, certo? Né? Ou é ondas de rádio ou é micro-ondas, por incrível que pareça. Muitos satélites funcionam com micro-ondas para se comunicar com as coisas que estão aqui no chão. E aí a tua antena aponta para esse satélite que está lá, e os raios que chegam do satélite chegam lá de longe, então eles chegam praticamente paralelos. E aí, já que eles chegam paralelos, são refletidos, e é onde está o receptor da antena, né? Bem no foco, virado para a antena. Concorda comigo? Não está virado para o satélite, o receptor está virado para a antena, porque as ondas se refletiram na antena. É uma aplicação de espelho esférico, né? A própria antena parabólica, a própria anteninha da Sky lá, ou de qualquer outra operadora via satélite, funciona desse jeito. Mas hoje não, hoje a internet vai bombar. Hoje nós vamos ver como é que os engenheiros conseguiram fazer a mágica de hoje está lá no Google, o Deus Google. Aí tu digita uma coisa, aperta Enter em menos de 0,2 de segundo, ele foi nos computadores dos Estados Unidos, pesquisou uma série de informações e devolveu na tela. Como pode isso? Tão rápido, né, cara? Como pode? Então hoje nós temos que entender como é que a gente usa a luz para comunicar computador com computador. Mas isso tudo começa com um fenômeno chamado refração da luz. Falou em refração da luz, tem que lembrar a luz, tem que imaginar a luz passando de um meio para outro meio. Ambos transparentes. Porque se não fosse transparente, a luz não ia poder andar dentro dele. Tem o meio opaco, lembra? A luz não passa. E tem o meio translúcido. A luz passa, mas sofre difusão. Show de bola. Bom, vou fazer aqui uma representação para ver se tu lembra de alguma coisa aqui da aula passada. Ó. Lá vem a luz do meio alfa
e passou para o meio beta, e aconteceu isso com a luz, só de olhar, o que eu posso concluir? Aumentou ou diminuiu de velocidade? Ah, meu amigo, olha só, isso aqui é o ângulo de incidência medido com a reta, e este aqui é o ângulo refração. E nós falamos na última aula que a velocidade da luz acompanha o ângulo. Onde o ângulo é maior, onde o ângulo é menor. O ângulo I não é nitidamente menor que o ângulo R. Eu posso automaticamente concluir que a velocidade em alfa é menor que a velocidade no meio beta. Só com essa noção tu já mata um monte de questão de vestibular. Por exemplo, poderia ser ar e água? Sim. É? O ar, como é que é a velocidade da luz no ar? Quase igual a do vácuo, que é a maior que existe. Então a velocidade da luz na água pode ser maior que a do ar? Não. Então quando a luz vai da água, do ar para a água, ela diminui de velocidade, portanto ela se aproxima da reta normal. Tudo bem para vocês? Então essa representação não pode ser aquela clássica da nossa vida, indo do ar para a água. Essa aqui teria que ser uma outra situação. Poderia ser um bloco de vidro, por exemplo, a luz passeando pelo vidro e de repente ela vai para o ar. Aí a velocidade vai aumentar, né? E aí vai afastar. Beleza? Agora olha só, o que é o N mesmo? Índice de refração. Esse aqui é o absoluto ou é o relativo? É, porque relativo tem que relacionar dois, não é isso? Então tu vê, não é difícil perceber qual é qual. O relativo relaciona o meio C com o meio D, por exemplo. Ou se na aula passada era A e B. Ai. Tá? A letrinha não importa, cara. Certo? Por exemplo, eu estava usando letra grega, se a gente quiser homenagear os gregos no dia de hoje, gama e teta. Aí tu pega o índice de refração do material, gama, e divide pelo índice de refração do material, né? Não vamos ter preconceito com as letrinhas, tá, galera? Sem preconceito com letrinha. Bom, mas o que é índice de refração absoluto? É tu pegar a velocidade da luz no vácuo e dividir pela velocidade da luz no material W, no meio W. É isso aí. Como a velocidade da luz no vácuo é a maior que existe, esse número sempre será menor que o de cima. Portanto, o índice de aí quando eu divido o número maior por um número menor, né, dá um resultado maior que 1. Concorda comigo? Por isso que o índice de refração de qualquer material que exista é sempre maior que 1. Eu uma vez errei numa prova e coloquei um material que deu um índice de refração menor do que 1. Eu anulei a questão, mas não é que seja obrigado. Porque pela matemática da questão, dava para fazer o cálculo e achar esse material alienígena, onde a velocidade da luz é mais rápida do que a no vácuo. Certo? Então tomem cuidado. É possível que um erro de vestibular, como o que eu cometi há uns anos atrás, faça com que as pessoas não troquem o gabarito, porque achou que dava para calcular. Então, na teoria, tu poderia imaginar um material que a velocidade da luz é maior que a do vácuo. Na prática, nós sabemos que não existe. Beleza? Só para comentar esse detalhezinho. Bom, galerinha, aí olha só, quando eu peguei o índice de refração do material gama e dividi pelo índice de refração do material teta, ficou divisão de fração, é a primeira. Por isso que cortou a velocidade da luz com outra e aí inverteu a posição, tá vendo? Ó? Antes era o primeiro dividido pelo segundo, ó. Concorda comigo? Só que eu estava usando os índices de refração. Se eu quiser calcular o índice de refração relativo, acabei de falar, não pode esquecer uma coisa que eu falei há tão pouco tempo. Relativo, usando as é invertida, né, a divisão, nós explicamos isso, é só uma divisão de fração, né, nada demais, uma divisãozinha de fração. Bom, então peraí, com a análise dessa ideia de índice de refração, nós percebemos que quanto menor a velocidade da luz no material em questão, maior o índice de refração. E a gente diz tecnicamente mais refringente é o material. Então me responda, quem é o material mais refringente? O ar ou o vidro? O vidro, a velocidade da luz é menor, acabamos de discutir isso, não foi? Se a velocidade da luz é menor é porque o índice de refração do vidro é maior, então ele é mais refringente que o ar. Certo? Essa nomenclatura nova é importante a gente começar a se acostumar para depois tu não ler na questão e ficar assustado. Tá? Então refringência é isso, tem a ver com o índice de refração. Só para teres uma noção, o índice de refração do vidro é 1,5.
mais ou menos, 1,5. Mas pode mudar dependendo do tipo de vidro. Tem vidro flint, vidro crow, vidro de vários tipos. E aí cada vidro tem o seu índice de refração. Já viram aquelas lentes de óculos com baixa reflexão? Né? É porque o índice de refração daquele material é diferenciado. E aí não dá tanta reflexão da luz quando a luz incide na lente do óculos. Certo? Bom, revisãozinha então. Raio incidente, raio refratado, reta normal. Eles são sempre primeira lei da refração. E agora o filé. Segunda lei da refração. Na forma prática, o índice de refração do material de chegada, lembra? Vezes o seno do ângulo de chegada, que é o ângulo de incidência, fica igual. Índice de refração de saída, chamei de beta. Seno do ângulo de refração. Eu comecei a montar a segunda lei da refração, a lei Snell-Descartes, dessa maneira, por praticidade. Porque quando ela nasceu, ela não tinha esse caráter tão prático. Porém, eu acho tão gostoso essa ideia, N de chegada, seno de chegada, igual a N de saída, seno de saída. Chegada, chegada, saída, saída. É só organizar tua mente assim. Eu acho que diminui a chance de erro. Mas, se nós quisermos retroceder, tá multiplicando, passa. Então, eu poderia escrever N alfa sobre N beta, e esse cara vai passar para lá dividindo. É seno de R sobre seno de I. Concorda comigo? Eu não gosto porque fica assim, ó, chegada, saída, saída, chegada. Por isso que eu não gosto, certo? Por isso que eu preferi escrever dessa maneira. Quantas variáveis? 4 variáveis. Que eu digo variáveis é que podem se alterar, né? O N desse pode mudar, o N do outro material, o ângulo de chegada, o ângulo de saída. 4 coisas podem mudar. E eu sou obrigado a te fornecer quantas, meu querido? Cara, por isso que as exatas eram para ser fáceis. Via de regra, questão de exata, quando tem que usar fórmula, que é geralmente onde o pessoal tem mais dificuldade, geralmente tu tem todas as letrinhas, só uma que está faltando, cara. Aí tu só tem que isolar. E aí mesmo que tu use a decoreba, funciona. Mais passa, menos passa, está multiplicando, está dividindo. Olha como é fácil, ao quadrado, ao cubo. Isso, e no ao quadrado, eles lembrou até do mais ou menos, né? Quando a gente eleva extrai a raiz em ambos os lados, né? A gente coloca o mais ou menos para não perder a resposta negativa. Bonita essa ideia, legal. Mas nem vamos chegar até lá, né? Imagina, olha só que coisinha boba. Eu vou te fornecer tudo menos um detalhe. Quando eu fiz o exemplo na aula passada, eu fornecia os ângulos, um dos materiais era o ar, e nós calculávamos o N do outro material, não é isso? Vamos ver como é que é agora calculando um ângulo. Então olha só, mais um exemplo de refração. Eu vou lá, forneço, por exemplo, né? Vamos botar o ar de novo, que é muito comum, e para tu lembrar que o índice de refração do ar é 1 e é por conta própria, né? Vamos colocar aqui um material qualquer, um material X, e vamos analisar um raio de luz que vem do ar para X. Sem dúvida, quando eu for representar o raio que penetrou no X, eu devo fazer aproximando ou afastando a normal. Tem que aproximar pela discussão que nós estávamos dando até agora, porque a velocidade obrigatoriamente vai diminuir, a não ser que seja um material alien que não existe, certo? Então o ângulo tem que diminuir. Bom, eu vou te fornecer, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, 60 graus. Beleza? E aí eu vou pedir para tu calcular aquele ângulo lá, e eu te digo, o índice de refração do material X é raiz de 3. Raiz de 3, professor? Quanto é que é a raiz de 3? É 1,7, o Ninja lembra que é 1,73, mas é 1,7 aproximadamente, né? Nada demais, né? É um valor que é possível. Eu te falei que o vidro é 1,5, né? Claro que tem coisas mais refringentes que o vidro, né? Sem problema nenhum. Então, beleza. Vamos lá, galerinha. Calcule o ângulo de refração. Calcule o ângulo de refração. Me ajudem, por favor. Chegada, chegada. Vamos ver. NA, que é o material de chegada, vezes seno de chegada, que é 60 graus, é igual. Assim, só para o leigo depois assistir a aula e poder entender ali. Seno de saída. Esse é por conta própria, tem que lembrar. Raiz de 3 sobre 2, não é isso? É raiz de 3, seno de R. Show de bola. É assim, cara, vai ser assim, não vai ter mágica. A não ser que ele forneça uma mega tabela de senos, né? Se ele não fornecer uma mega tabela de senos, ele vai ter que usar os senos usuais ali com a gente. 1 sobre 2 é igual ao seno
de R. Vai na tabelinha e descobre que o R tem que ser 30, lembra? O seno de 30 que dá 1,5. Pronto, descobri quanto é que é o ângulo. Beleza, galerinha? Certo? Então não tem nada demais. É só lembrar que aí na saída tu vai ter que consultar a tabelinha. Certo? Se bem que 30, 45, 60 já era para ser nosso, né, galera? Trabalhando já no 8º ano, 9º ano, né? 9º ano, 1º e 2º ano, com seno, cosseno e tangente, o cara tinha que lembrar. E mesmo que não tivesse decorado de tanto usar, tinha que saber fazer a tabela em segundos. Lembra disso? Né? Isso, cara. Tu pega, ó, seno, cosseno, 30, 45 e 60, que são os ângulos notáveis que a gente chama, né? Certo? E tem que saber contar até 3. De frente para trás e de trás para frente, né? Ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide tudo por 2, extrai a raiz do numerador. Extrai a raiz de 1 também, né? Raiz de 1 é 1. Não precisa decorar que não tem que extrair a raiz do 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide tudo por 2, extrai a raiz de cima. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide tudo por 2, extrai a raiz de cima. Porque o Desk, um tempo atrás, esqueceu de botar o formulário. Tu acha que o que? Eles fizeram vestibular de novo, gastaram milhões em impressão de papel para fazer de novo, só porque alguém ficou chateado? Não faltou para um, faltou para todo mundo? Tá liberado, então todo mundo se prejudicou igual, toca a ficha no vestibular. E aí tu imagina, tu lembra a tabelinha, a maioria dos concorrentes não lembra, sai lá na frente. Então temos que ter essa carta na manga. 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide por 2, extrai a raiz do cara de cima, fez a tabelinha. E para achar a tangente é só lembrar que é seno dividido, aí é só saber dividir fração, a primeira, e saber racionalizar, né? Certo? Beleza? Aí tu acha a tangente, vai ficar raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Show de bola. Beleza? Então, ó, o negócio agora é praticar questãozinhas de refração, né? Porque tu viu que não tem mistério. Tem algumas que tem umas pegadinhas, né? Tem umas do ITA que são cabreiras, mas eu queria que tu começasse fazendo as simples primeiro, certo? Para tu levantar a moral, sentir que dá para chegar junto, e depois a gente vai pegando as mais apimentadas. E agora nós vamos usar algumas consequências dessa refração para entender uns aspectos bem legais da nossa vida, inclusive no final da aula entender a nossa internet mais veloz. Show de bola! Sexta-feira, grande dia, hein? Ô galera, outra coisa, só um comentário final aqui, ó, um detalhezinho. Vamos supor que tu percebe que no teu formulário só tem essa tabela de senos e cossenos. Cai essa questão para vocês. E tu deu um branco, não vai acontecer contigo, mas deu um branco, tá desesperado, não tem o que fazer. Amigo, pô cara, tu concorda que só tem duas possibilidades? Ou é 30, ou é 45. Então para tu ver, às vezes, usando um bom senso, ao menos tu reduz a tua margem de erro enormemente, né? Só usando o raciocínio. Então assim, 90 graus, não pode, né, afastar da reta normal, sendo que a velocidade diminuiu, né, certo? E já que diminuiu, o ângulo menor que 60 que nós conhecemos, ou é 30, ou é 45, então se tu fosse chutar, tu já teria 50% de chance, né, certo? Claro que seria uma sacanagem tu fazer isso, né, com a nossa aula, mas também dá para usar o bom senso. Se tu percebe que a tabela é maior, não vá se meter a chutar. Se a tabela é grande, pode dar qualquer valor, a gente vai ter que calcular e ir na tabelinha e pegar o valor. Outra dica, eu já vi questão em que no final aparece assim, ó, 0,57 é igual a seno de R. Acaba assim, ele não dá tabela. Aí o cara, meu Deus, estou ferrado, o que eu vou fazer? Na verdade, aí é só tu isolar o argumento. Na matemática, às vezes a gente trabalha essa ideia, ó. Olha como é que nós escreveríamos a resposta. R, olha que legal essa maneira de escrever. R é igual arco seno de 0,57. Pronto. Isolei o ângulo. Não estou vendo o ângulo, professor. Não é para tu ver. É só para eu deixar o ângulo isolado. É uma maneira matemática de escrever que o ângulo R é o ângulo cujo arco seno é 0,57. É assim que se escreve o ângulo isolado, tá? Vai ter uma questão na apostila de vocês que escreve assim a resposta, só para tu não me estranhar. Beleza? Então se eu não tenho uma tabela para consultar, mas quero dizer para a pessoa que está vendo a questão que é o R, é o ângulo que é a resposta, então eu pego o ângulo e escrevo. E já que eu quero achar o ângulo a partir do arco seno, eu escrevo arco ali na frente para lembrar que é arco seno. É assim todo mundo, tá bom? Então isolei o ângulo mesmo sem saber o valor do seno, certo? E aí depois o cara pega uma calculadora científica, né? Eu pego uma tabela e consulta na tabela qual é o ângulo.
Beleza? Aí fica bonitinho só de responder. Frescurite, né? Nada demais. Agora vamos lá. Agora eu vou contar umas... Agora, a partir desse momento, nós estamos entrando no volume 3. Acabamos o volume 2. Vocês já estão com o volume 3 na mão? Ah, esse sim. Então, ó, agora, a partir de agora, nós estamos entrando no volume 3 bem calmamente. Oi. Sim, é sempre as duas sendo obedecidas na hora que a refração ocorre, a primeira e a segunda. Por isso são chamadas de leis. Não podem ser violadas.